Existe algo que os cientistas descobriram sobre o cérebro de um narcisista, que vai mudar completamente a forma como você entende tudo. Absolutamente tudo o que aconteceu com você. Quando eles recebem validação, quando eles recebem atenção, quando eles recebem admiração, o cérebro deles se ilumina. Exatamente nos mesmos padrões de um viciado em cocaína, desesperado pela sua dose. As mesmas vias neurais, o mesmo neurotransmissor, a mesma ânsia desesperada, quando a fonte se esgota. Esse neurotransmissor é a dopamina. E você? Você era a droga deles. É por isso que o narcisista nunca te esquece. Mesmo depois de anos de distância, mesmo depois que eles seguiram em frente para novos relacionamentos, mesmo depois que eles parecem ter te esquecido completamente, porque viciados nunca esquecem o seu barato favorito. E em algum lugar no cérebro deles, codificado nas vias neurais que se formaram durante o tempo de vocês juntos, está a memória do que você dava a eles. A validação, a atenção, a energia emocional, o abastecimento, a fonte, anos depois. Eles ainda se lembram. Deixe-me explicar exatamente o que acontece no cérebro do narcisista e por que isso os torna incapazes de verdadeiramente te esquecer. Em 2021, um estudo inovador de Kastner, Bozek e seus colegas revelou algo que mudou a nossa compreensão do narcisismo para sempre. Eles encontraram paralelos comportamentais e de neuroimagem pronunciados entre o abuso de cocaína e o narcisismo. Leia isso de novo. O cérebro de um narcisista, quando recebe o abastecimento narcisista, parece virtualmente idêntico ao cérebro de alguém experimentando um barato de cocaína. Isso sugere que a desregulação na sinalização da dopamina pode estar por trás das características de vício do narcisismo. Isso não é uma metáfora. Isso não é um exagero. É isso que a neurociência descobriu quando colocou narcisistas em aparelhos de ressonância magnética funcional e observou o que acontece quando eles recebem atenção. O sistema de recompensa, que evoluiu para reforçar comportamentos cruciais para a sobrevivência, é sequestrado pela necessidade de abastecimento narcisista. Cada elogio desencadeia uma liberação de dopamina. Cada momento de ser o centro das atenções desencadeia uma liberação de dopamina. Cada instância de superioridade percebida desencadeia uma liberação de dopamina. Quando os narcisistas manipulam situações ou pessoas com sucesso para sua vantagem, o cérebro deles recompensa esse comportamento com dopamina, reforçando o padrão, fazendo-os querer mais. É por isso que eles não conseguem parar. É por isso que eles continuam voltando. É por isso que, mesmo depois de anos, eles se lembram de você. Porque você era a fonte da dopamina deles. Você era o fornecedor. Você era o abastecimento. E o cérebro nunca esquece onde conseguiu sua dose. Agora, deixe-me te contar o que acontece quando esse abastecimento é cortado, sem o fluxo constante de validação. O cérebro do narcisista experimenta uma forma de abstinência, o centro de recompensa, acostumado a frequentes picos de dopamina, sinaliza sofrimento. Isso pode se manifestar como irritabilidade, depressão ou até mesmo comportamento agressivo, enquanto o narcisista busca desesperadamente restaurar seu abastecimento. É por isso que eles reaparecem. É por isso que eles entram em contato. Depois de meses ou anos de silêncio, é por isso que eles subitamente aparecem quando você pensava que finalmente estava livre. O cérebro deles
está em abstinência. E em algum lugar, no circuito neural deles, seu nome está codificado como uma fonte potencial de alívio. Não é amor, não é nostalgia, não é saudade genuína. É o comportamento de busca de abstinência, de um cérebro viciado. Um artigo de pesquisa de julho de 2024 examinou as conexões entre o transtorno de personalidade narcisista, o comportamento antissocial e a predisposição ao vício. O que eles descobriram confirmou o que pesquisas anteriores sugeriam: a mesma desregulação da dopamina, que torna os narcisistas vulneráveis ao abuso de substâncias, também os torna vulneráveis ao vício em relacionamentos. Eles se tornam viciados em pessoas, da mesma forma que outros se tornam viciados em drogas. E as pessoas que eles eram mais viciados, aquelas que lhes davam o abastecimento mais puro, essas pessoas, eles nunca esquecem. Você pode ser uma dessas pessoas. Se você lhes dava admiração consistente, se você os fazia se sentir especiais, se você validava sua autoimagem grandiosa, você está codificado no cérebro deles como uma fonte de abastecimento de alta qualidade. E essa codificação não desaparece só porque o relacionamento terminou. Carl Jung entendeu algo sobre essa dinâmica, que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar. Jung escreveu sobre projeção, o processo inconsciente de atribuir as próprias qualidades não reconhecidas a outra pessoa. Para o narcisista, você se tornou uma tela para suas projeções, uma tela na qual eles pintavam sua autoimagem ideal, um espelho que refletia de volta a pessoa que eles desesperadamente queriam ser. Quando você os admirava, eles se sentiam dignos. Quando você os validava, eles se sentiam reais. Quando você os amava, eles podiam escapar temporariamente do vazio que os assombra. Perder você não significava apenas perder um relacionamento. Significava perder um pedaço do espelho que permitia que eles se vissem como queriam ser vistos. É por isso que eles não conseguem deixar ir. Não porque eles te amavam, mas porque você era parte da arquitetura psicológica deles. Jung escreveu que todas as projeções provocam contraprojeção, quando o objeto está inconsciente da qualidade projetada sobre ele. Isso cria uma ressonância de inconsciência entre duas pessoas. Um laço que opera abaixo do nível da consciência. Uma conexão que nenhuma das pessoas entende completamente. Para o narcisista, esse laço se torna uma espécie de obsessão, porque seu rosto, sua voz, sua presença está ligada na mente deles à validação que receberam. Lembrar de você não é uma escolha, é automático, construído nas vias neurais que se formaram durante o tempo de vocês juntos. É por isso que o contato zero funciona tão bem. Não porque pune eles, não porque faz eles sentirem sua falta romanticamente, mas porque ele mata a fome do vício. Ele força o cérebro a parar de obter sua dose de você. Ele quebra o padrão de reforço, que mantém você codificado, como uma fonte de abastecimento. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Mesmo com contato zero, mesmo com anos de distância, a codificação permanece. O narcisista pode encontrar novas fontes de abastecimento. Eles podem aparentar ter seguido em frente completamente. Eles podem até mesmo parecer felizes em novos relacionamentos, mas em algum lugar no cérebro deles, você ainda existe como uma memória, como uma fonte potencial, como o barato que eles já tiveram e que podem ter de novo. É por isso que eles entram em contato anos depois, do nada, com uma mensagem de texto, ou uma ligação,
ou uma mensagem aparentemente inocente, o cérebro deles lembrou. E quando o abastecimento atual está baixo, quando eles experimentam um momento de seca de dopamina, algo no circuito neural deles sussurra o seu nome. Não é amor, não é nostalgia, não é saudade genuína. É o vício buscando sua próxima dose. Agora, deixe-me contar algo que vai te ajudar a entender a memória dos narcisistas de uma maneira completamente diferente. Narcisistas possuem uma memória semântica intacta. Eles conseguem se lembrar de fatos, datas, eventos, informações. Mas eles sofrem de lacunas significativas na memória episódica. A memória episódica é a memória de experiências pessoais. A memória que contém o contexto emocional. A memória que te dá um senso contínuo de si mesmo ao longo do tempo. Para narcisistas, essa memória é fragmentada, distorcida, não confiável. Isso leva a um senso de identidade fragmentado e os força a confiar na fabulação, inventando memórias para preencher as lacunas. Quando o narcisista se lembra de você, ele não está se lembrando de você como você realmente era. Ele está se lembrando de uma versão de você que sua mente fragmentada construiu. Uma versão que serve às suas necessidades psicológicas. Uma versão que pode ter pouca semelhança com a realidade. Eles idealizam e desvalorizam tanto as pessoas quanto as memórias, tratando-as como objetos internos intercambiáveis. Em um momento, eles se lembram de você como o parceiro perfeito que perderam. No momento seguinte, eles se lembram de você como o vilão que os destruiu. Nenhuma das memórias é precisa. Ambas são projeções. É por isso que as memórias deles de você parecem tão inconsistentes, porque eles podem oscilar da idealização ao ódio. Porque a versão deles dos eventos nunca coincide com a sua. A memória episódica deles é comprometida. E o que eles se lembram não é você, mas a projeção deles de você. Carl Jung explicou este fenômeno através de seu conceito de sombra. O narcisista não consegue acessar suas próprias emoções honestamente. Ele não consegue encarar sua própria escuridão. Ele não consegue reconhecer suas próprias falhas. Então, eles projetam. E você? Você se tornou um recipiente para essas projeções. Quando eles se lembram de você com carinho, eles geralmente estão se lembrando da validação que você lhes deu, o reflexo de seu eu ideal. Quando eles se lembram de você com ódio, eles frequentemente estão projetando sua própria vergonha em você, fazendo de você o vilão em uma história onde eles devem permanecer inocentes. De qualquer forma, eles não estão se lembrando de você. Eles estão se lembrando de suas necessidades psicológicas e usando sua imagem para supri-las. É por isso que o narcisista pode se convencer de coisas que nunca aconteceram. É por isso que eles podem reescrever a história tão completamente. É por isso que as memórias deles parecem delirantes. Porque as memórias deles não são registros da realidade. Elas são ferramentas psicológicas, construídas e reconstruídas para servir ao projeto infinito de proteger seu ego frágil. E dentro desse sistema de memória fragmentada, você existe, não como você era, mas como eles precisavam que você fosse. Às vezes idealizado, às vezes demonizado, sempre distorcido, mas nunca esquecido. Agora, eu quero abordar algo que muitas pessoas se perguntam. Se o narcisista nunca te esquece, porque às vezes parece que eles te apagaram completamente de sua existência. Este é um dos aspectos mais confusos dos relacionamentos narcisistas.
E entendê-lo requer ir mais fundo em como a mente do narcisista realmente funciona. O narcisista tem o que os psicólogos chamam de um eu fragmentado. Ao contrário de indivíduos saudáveis, que têm um senso contínuo de identidade ao longo do tempo, o narcisista se experimenta em fragmentos. Eles podem genuinamente se sentir como uma pessoa diferente de um momento para o outro. Seus estados emocionais não são conectados por uma narrativa coerente. Suas memórias não são organizadas em um todo significativo. Isso significa que eles podem simultaneamente se lembrar de você e agir como se você nunca tivesse existido. Não é uma contradição. É como a psicologia deles opera. Quando você não está na frente deles, quando você não está fornecendo abastecimento, você essencialmente desaparece de sua consciência ativa, não de sua memória, mas de sua consciência presente. Eles são tão consumidos pela necessidade de abastecimento imediato, tão focados em quem está na frente deles agora, que todo o resto desaparece no ruído de fundo. É por isso que eles podem parecer tão atenciosos quando você está com eles, e tão ausentes quando você não está. É por isso que eles podem professar amor um dia e esquecer que você existe no dia seguinte. É por isso que a atenção deles parece tão inconsistente e confusa. A consciência deles é fragmentada, e você só existe para eles nos fragmentos onde você está presente. Mas aqui está a parte importante. Esses fragmentos não desaparecem. Eles são armazenados. E eles podem ser ativados novamente a qualquer momento. Quando o narcisista precisa de abastecimento, enquanto eles estão em abstinência, quando suas fontes atuais não estão satisfazendo, algo em seu cérebro vasculha os fragmentos armazenados, procurando por fontes potenciais, procurando por momentos de prazer lembrados. E o seu fragmento se ilumina, não porque eles sentem sua falta, não porque eles se importam com você, porque o cérebro viciado deles está procurando por uma dose, e o seu fragmento é marcado como uma fonte potencial. É por isso que as tentativas de reaproximação deles parecem tão aleatórias, tão imprevisíveis, tão desconectadas de qualquer linha do tempo lógica. Eles não estão entrando em contato por causa de aniversários ou memórias ou sentimentos genuínos. Eles estão entrando em contato porque o cérebro deles executou uma busca e seu nome apareceu como um resultado. Entender isso ajuda você a parar de levar o comportamento deles para o lado pessoal. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. É sobre o cérebro desordenado deles, buscando abastecimento onde quer que ele se lembre de tê-lo encontrado antes. Agora, deixe-me falar sobre algo chamado constância objetal narcisista. Ou melhor, a falta dela. A constância objetal é a capacidade psicológica de manter uma imagem estável de alguém, mesmo quando ela não está presente. De se lembrar que alguém te ama, mesmo quando não está ativamente mostrando isso. De manter um relacionamento como consistente e confiável, mesmo quando você não consegue ver a outra pessoa. Adultos saudáveis desenvolvem a constância objetal na infância. Isso permite que eles mantenham relacionamentos estáveis, que se sintam seguros no amor, que confiem que as conexões persistem mesmo através da distância e do tempo. Narcisistas frequentemente não desenvolveram essa capacidade. Seus ambientes na primeira infância eram frequentemente caóticos, inconsistentes, cheios de amor condicional que aparecia e desaparecia sem aviso. Como resultado, eles lutam para manter representações internas estáveis de outras pessoas. Quando você está na frente deles, você é real, presente, importante. Quando você não está na frente deles, você desaparece, torna-se abstrato,
perde a realidade emocional. É por isso que eles podem parecer tão dedicados quando vocês estão juntos e tão indiferentes quando estão separados. É por isso que relacionamentos à distância com narcisistas quase nunca funcionam. É por isso que eles frequentemente têm múltiplas fontes de abastecimento, porque eles não conseguem manter o sentimento de uma pessoa quando essa pessoa não está presente. Mas, paradoxalmente, essa mesma falta de constância objetal é o que os torna incapazes de realmente te esquecer. Porque eles nunca te integraram completamente em uma representação interna estável. Você permanece fragmentado na memória deles. Pedaços de você, momentos com você, sentimentos que você provocou. Tudo armazenado separadamente. Tudo capaz de ser ativado independentemente. É por isso que o narcisista pode te odiar e te idealizar ao mesmo tempo. É por isso que eles conseguem se lembrar de certos momentos perfeitamente, enquanto parecem ter amnésia sobre outros. É por isso que as memórias deles sobre você parecem tão inconsistentes e contraditórias. Você nunca foi uma pessoa inteira para eles. Você era uma coleção de fragmentos. E esses fragmentos permanecem, espalhados por sua paisagem psicológica, disponíveis para serem ativados sempre que suas necessidades exigirem. Os pesquisadores que estudam a memória narcisista notaram algo mais importante. Narcisistas têm uma vigilância aumentada em relação a ameaças ao ego. Isso significa que o cérebro deles está constantemente procurando por qualquer coisa que possa desafiar sua autoimagem grandiosa. Qualquer coisa que possa expor sua vulnerabilidade. Qualquer coisa que possa ferir seu ego frágil. E essa vigilância não desliga só porque o tempo passa. Se você os feriu, se você enxergou através da máscara deles, se você desafiou a superioridade deles de alguma forma, o cérebro deles arquivou isso como uma ameaça. E ameaças recebem uma codificação de memória especial. Elas são marcadas para a atenção. Elas são armazenadas com uma intensidade emocional que garante que não serão esquecidas. Essa é a neurociência por trás das mágoas narcisistas. O narcisista não escolhe guardar ressentimento. O cérebro deles está programado para lembrar de ameaças ao ego com uma intensidade e persistência incomuns. Anos podem passar, décadas até, e no momento em que algo aciona essa memória, a ferida parece fresca novamente. É por isso que narcisistas podem trazer à tona coisas que aconteceram 20 anos atrás, como se tivessem acontecido ontem. É por isso que eles nunca perdoam de verdade. É por isso que tentar razoar com eles sobre o passado é quase sempre inútil. O cérebro deles processou a ferida de forma diferente de um cérebro saudável. Ele a armazenou de uma forma que resiste ao desvanecimento normal que o tempo proporciona. E agora essa ferida faz parte da arquitetura psicológica deles. Tão real e presente quanto no dia em que aconteceu. Se você feriu o narcisista, você está permanentemente codificado no sistema de detecção de ameaças ao ego deles. Eles nunca vão te esquecer, porque o cérebro deles não vai deixá-los. Agora eu quero te contar sobre os 3 motivos específicos pelos quais o narcisista nunca esquece certas pessoas. Porque nem todo mundo é codificado no cérebro deles da mesma forma. Algumas pessoas o narcisista descarta e mal se lembra. Outras, eles carregam para sempre. E entender o porquê vai te ajudar a entender o que aconteceu com você. O primeiro motivo é a qualidade do abastecimento fonte que você forneceu. Nem todo abastecimento fonte narcisista é igual. Algumas pessoas dão um abastecimento fonte diluído,
validação ocasional, atenção inconsistente, admiração que vem com condições ou limites. Mas algumas pessoas dão abastecimento, fonte puro, admiração incondicional, atenção constante, validação que não pede nada em troca, amor que não tem limites. Se você era essa pessoa, você foi codificado como uma fonte premium. O cérebro do narcisista te marcou, te destacou, te armazenou em uma categoria especial, porque um abastecimento fonte como esse é raro. E mesmo que eles encontrem outras fontes, a maioria dessas fontes nunca vai igualar o que você deu a eles. Anos depois, quando o abastecimento fonte atual deles parecer inadequado, algo no cérebro deles sussurra: lembre-se daquela pessoa. Lembre-se de como era bom. Não é amor, não é saudade. É a memória da dopamina buscando seu pico mais puro. O segundo motivo é a ferida narcisista que você infligiu. Narcisistas têm uma memória quase sobrenatural para desfeitas percebidas, para momentos em que se sentiram expostos, para instâncias em que sua autoimagem grandiosa foi desafiada. Se você os feriu, se você enxergou através deles, se você denunciou o comportamento deles, se você foi embora por conta própria, você infligiu uma lesão narcisista. E lesões narcisistas nunca cicatrizam. Elas inflamam, elas se tornam obsessões. Elas exigem vingança, resolução ou justificação. O narcisista pode não pensar conscientemente em você todos os dias, mas em algum lugar em sua psique, a ferida permanece, esperando, lembrando, marcando pontos. É por isso que alguns narcisistas entram em contato anos depois, buscando desculpas por coisas que aconteceram há uma década. É por isso que eles podem guardar rancor por uma vida inteira. É por isso que eles nunca perdoam de verdade. Mesmo quando afirmam que sim, a ferida se lembra. E enquanto a ferida se lembrar, o narcisista também se lembra. O terceiro motivo é a identidade projetada que você carrega. Lembre-se do que Carl Jung ensinou sobre projeção. O narcisista projeta partes de si mesmo nos outros. Às vezes, eles projetam partes de si mesmos que desejam desesperadamente manter. O eu idealizado deles. O potencial deles. A fantasia de quem eles poderiam ser se as circunstâncias fossem diferentes. Se você se tornou um portador dessa projeção, você se tornou parte da identidade deles. Não apenas alguém com quem eles namoraram, não apenas alguém que eles conheceram. Você se tornou um pedaço da pessoa que eles queriam ser, um símbolo de uma vida que eles imaginaram, uma representação do melhor eu possível deles. Deixar você ir significaria deixar ir essa projeção. E narcisistas não podem deixar ir nada que reforce sua autoimagem grandiosa. Então eles se agarram em suas memórias, em suas fantasias, no canto da mente deles que ainda acredita que eles poderiam ser a pessoa que eram quando estavam com você. Não porque eles te amavam, mas porque você representava algo que eles estão apavorados em liberar. É por isso que alguns narcisistas falam sobre seus ex como se fossem o amor de suas vidas, enquanto simultaneamente tratam seus parceiros atuais terrivelmente. O ex foi mitificado, transformado em um símbolo, um portador de projeção. E portadores de projeção nunca são esquecidos. Agora, deixe-me te dizer o que isso significa para você. Porque entender por que o narcisista se lembra de você é apenas metade da história. A outra metade é entender o que fazer com esse conhecimento. Primeiro,
Pare de interpretar a memória deles como amor. Quando o narcisista entra em contato depois de anos, quando eles te mandam mensagem do nada, quando eles de repente aparecem na sua vida de novo, é tentador acreditar que eles realmente sentem sua falta, que eles finalmente perceberam o que perderam, que eles mudaram e querem você de volta. Isso quase nunca é verdade. O que é verdade é que o cérebro deles se lembrou de uma fonte de abastecimento, fonte. O sistema de dopamina deles te marcou como uma potencial solução. A ferida psicológica deles exigiu atenção. Isso não é amor, isso é vício. E responder ao desejo de um viciado nunca leva ao resultado que você espera. Segundo, entenda que você tem poder aqui. O narcisista se lembrar de você não é um fardo. É a prova de que você importava, não no sentido romântico, mas no sentido psicológico. Você deu a eles algo que não conseguiam encontrar em outro lugar. Você forneceu o abastecimento fonte que eles ainda anseiam. Você carrega uma projeção que eles não conseguem abandonar. Isso é poder. E você pode usar esse poder nunca mais, dando a eles o que querem. Cada vez que você ignora a tentativa de reaparecer, tentar reaproximação deles, você mata a fome da dependência. Cada vez que você se recusa a responder, você enfraquece as vias neurais. Cada vez que você nega o abastecimento, fonte, você se torna menos acessível na memória deles. Não esquecido, mas inacessível, não gratificante, não vale o esforço. Este é o objetivo, não ser esquecido, mas se tornar associado a nenhuma recompensa. Viciados eventualmente param de ir a traficantes que nunca têm o que eles precisam. Terceiro, reconheça a projeção e recupere a si mesmo. Pelo tempo em que você esteve com o narcisista, você foi visto pelas lentes das projeções deles. Não como você mesmo, mas como o que eles precisavam que você fosse. Algumas dessas projeções eram positivas, o parceiro idealizado, a fonte de abastecimento, fonte perfeita, a personificação da fantasia deles. Algumas eram negativas, o vilão, o abusador, a pessoa responsável por todos os problemas deles. Nenhuma das projeções era você. E parte da sua cura é reconhecer isso. Separar-se do papel que eles te colocaram. Reclamar sua identidade da memória distorcida deles. Quando você entende que o narcisista nunca conheceu o verdadeiro você, que eles só conheciam a projeção deles de você, a memória deles se torna menos poderosa, porque eles não estão lembrando de você. Eles estão lembrando de uma ficção que eles criaram. E essa ficção não tem nada a ver com quem você realmente é. Um estudo de 2024, publicado no Psychological Bulletin, examinou como as tendências narcisistas mudam ao longo da vida. Pesquisadores analisaram 51 estudos de mais de 37 mil participantes. O que eles descobriram foi alarmante. Ao longo de décadas, o narcisismo diminuiu, mas só um pouco, no máximo. Pesquisadores viram um declínio moderado. Isso significa que o narcisista que te machucou é improvável que mude fundamentalmente. Os padrões cerebrais que fizeram eles lembrarem de você, a desregulação da dopamina, a memória fragmentada, a necessidade por abastecimento, fonte. Essas são características estáveis da psicologia deles. Características que resistem à mudança. Características que persistem através de décadas. É por isso que esperar por mudança é geralmente fútil. É por isso que esperar que eles se tornem diferentes é quase sempre uma perda de tempo. E é por isso que a pessoa mais importante nessa equação não é eles, é você. Carl Jung escreveu algo profundo sobre a relação entre vítimas e narcisistas. Ele observou
que um dos lados positivos em relacionamentos com narcisistas é que eles nos fazem cientes da nossa própria sombra. A sombra, composta por nossos pensamentos e emoções indesejadas. Muitas pessoas abrigam um lado narcisista suprimido dentro de si mesmas. O ódio direcionado a narcisistas frequentemente surge de um reconhecimento desconfortável das próprias características narcisistas. Isso não é para culpar você pelo que aconteceu, mas é para sugerir que o narcisista na sua vida pode ter servido a uma função além da óbvia. Eles podem ter sido um espelho, refletindo partes de você que você precisava ver, mostrando a você limites que você precisava aprender, ensinando você sobre seus próprios padrões de dar demais, aceitar de menos, perder-se nos outros. Carl Jung acreditava que todo relacionamento, mesmo os mais destrutivos, contém o potencial para crescimento. O narcisista nunca te esquece. Isso é verdade. Mas você tem o poder de fazer essa memória irrelevante, curando, crescendo, tornando-se alguém que eles nunca poderiam controlar, integrando as lições desse relacionamento em uma versão mais forte de si mesmo. O narcisista está preso em seus padrões. Pesquisas provam isso. Eles continuarão buscando abastecimento fonte. Eles continuarão o ciclo de idealização e desvalorização. Eles continuarão procurando por fontes passadas quando as atuais secarem. Essa é a prisão deles. Sua liberdade está em se recusar a fazer parte disso. Não sendo esquecido, mas sendo inatingível, não desaparecendo da memória deles, mas se tornando alguém que a memória deles não pode tocar. Essa é a vitória final sobre um narcisista. Não vingança, não encerramento, não provar que eles estão errados, simplesmente superando eles, tornando-se alguém para quem a opinião deles é irrelevante. A memória deles é insignificante. A existência deles é um capítulo há muito fechado. Eles vão lembrar de você. A neurociência garante isso. Mas essa memória não trará a eles satisfação. Nenhum abastecimento, fonte, nenhuma dose de dopamina. Apenas o eco de algo que eles já tiveram e nunca mais podem ter. E isso é suficiente. Esta é a ironia final de relacionamentos narcisistas. Eles não podem te esquecer, mas eles também não podem te conhecer de verdade. Eles se agarram a fragmentos, projeções, distorções. O que eles lembram não é você. Nunca foi. E o que você lembra? A dor, a confusão, o amor que você deu e que nunca foi retribuído. Isso pode curar. Isso pode desaparecer. Isso pode se tornar um capítulo em uma história que termina com a sua liberdade. Eles estão presos. Você não está. Eles vão lembrar. Você pode seguir em frente. Eles são prisioneiros do cérebro desordenado deles. Você pode se tornar livre. Essa é a real diferença entre você e eles. Não quem lembra e quem esquece, mas quem é capaz de crescimento. E quem não é. Escolha o crescimento. Escolha a cura. Escolha a liberdade. E deixe eles lembrarem qualquer versão de você que a mente deles construiu. Não era você de verdade de qualquer maneira. Este canal existe para explicar a psicologia por trás dessas dinâmicas, para mostrar a você a ciência que revela o que está realmente acontecendo, para dar a você estruturas para entender, para que você possa parar de ficar confuso e começar a curar. Se isso ajudou você a ver o narcisista na sua vida mais claramente, considere se inscrever, porque há mais para entender,
Como o narcisista escolhe seus alvos, o que torna certas pessoas mais vulneráveis. As mudanças cerebrais específicas que acontecem durante o abuso narcisista e como revertê-las. Clique em inscrever-se. Aperte o sino de notificação. E se você reconheceu sua história no que eu descrevi, deixe um comentário. Me diga, um narcisista tentou contato com você anos depois. O reaparecimento súbito deles fez sentido agora que você entende a neurociência? Eu quero ouvir de você, porque entender isso é o primeiro passo para a liberdade. O narcisista nunca vai esquecer você, mas você pode aprender a tornar isso irrelevante. E quando você fizer, você finalmente estará livre. Vejo você no próximo vídeo.